E lembrando você que por acaso chegou agora, ligou sua TV agora, eu estou conversando aqui com a Ellen, designer gráfico, né? Isso. E a Mônica, psicóloga também, escritora, sobre o autismo. As duas têm filhos com autismo e a gente, juntas aqui, nós estamos aprendendo, quer dizer, eu estou aprendendo mais com elas, é claro, e você que está assistindo a gente também está aprendendo. Lembrando que a gente não está ao vivo hoje, você não pode mandar sua pergunta, mas sempre que você quiser sugerir algum tema para o programa ou mandar algum comentário, você pode utilizar o e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Tem o Twitter também, que é @semprefeliztv. Tem o meu Twitter, que é Márcia C. Rezende. E pelo telefone também você pode ligar e mandar as suas perguntas 3209-3301. Não agora, porque nós não estamos ao vivo, mas você sempre pode interagir com o programa, mandar também suas sugestões de temas para a gente conversar aqui, para a gente aprender junto, porque para isso que existe o programa. Bom, você, Mônica, falou agora um pouquinho do livro. Onde as pessoas podem encontrar o livro? O livro está na Livraria do Psicólogo. Onde que é a Livraria do Psicólogo? É na Avenida do Contorno, lá na Floresta. Eu não sei exatamente o número, mas você entrando no Google com Livraria do Psicólogo, você encontra o site deles. Pode comprar pelo site, pode ir pessoalmente. Isso que eu ia perguntar, porque tem muita gente que assiste a gente de fora de Belo Horizonte. Dá para comprar pelo site. Dá para comprar pelo site. Ótimo. E como é que foi que surgiu a ideia de você escrever o livro? Olha só, eu fui dar uma palestra num congresso mundial de terapias alternativas. Eu fui dar uma palestra de acupuntura. Estava ganhando muito bem para essa palestra, um vexame. Quando eu cheguei lá em cima, toda, né? Virei e falei assim, gente, eu sei que vocês estão aqui para ver uma palestra de acupuntura, mas tudo que eu queria era falar de autismo. Que bom. Olha só. Aí dei a palestra de acupuntura, que não foi muito boa, porque não era muito... Eu estava estudando ainda, eu falei de acupuntura e psicologia. Agora, autismo já era mestre, né? Aí, quando eu desci, veio um monte de gente atrás de mim querendo saber sobre autismo. Eu falei, então é um assunto que interessa, né? É verdade. Aí, isso aí foi em 1995. Eu fiquei escrevendo o livro na minha cabeça, porque eu sou muito, muito rápida, sabe? No ano que eu me casei. Até 2012, que eu fiquei escrevendo. Em 2012, eu fiz um trabalho de coaching. E era para eu formar, eu tinha que apresentar o livro. Aí teve que terminar. Em 2 meses eu escrevi, porque eu só ficava escrevendo ele na cabeça, né? E porque também, gente, uma coisa que a Ellen sabe, o Maurício, gente, o que o Maurício faz o dia inteiro correndo atrás desses meninos, né? O Pedro passou a dormir quando ele tinha 14 anos. Meu Deus. Mas ele dormia pouquíssimas horas por dia? Ele dormia 15 minutos por dia. 15 minutos? É uma característica. Só eu que ficava olhando. Não tinha nenhuma empregada que desse conta, o pai não dava conta, minha mãe chorava quando via. Uma coisa. Os autistas são de outro planeta. E eu queria falar aqui um pouquinho de autistas famosos, para a gente ter um pouquinho de referência, né? O Messi, nosso maior jogador do mundo hoje, é autista. Bill Gates. O Bill Gates. Só gente assim, né? Tem um menino agora que já está inscrito para o Prêmio Nobel da Física, Isso. que diz que a inteligência dele é maior que a do Einstein. O Chico Buarque, gente, eu tenho até dó de falar isso, porque ele esconde. Ele também teve o diagnóstico. É mesmo? Então, eu acho assim, que é muito legal a gente Soares. ver que o autismo é um espectro muito amplo. É verdade. Né? Existem níveis diferentes de autismo, né? Aquele nadador, Phelps, Phelps. também ele o Phelps autista. também tem diagnóstico, né? Na verdade, o autista tem uma facilidade para o esporte. Por isso que eu gosto de esporte do Pedro. Pedro é nadador. O Pedro vai começar a competir agora. Que legal. Até porque eles têm uma energia meio canalizada. Né? Eles têm energia demais. Muita energia, como eles têm um pouco o mundo deles ali, a questão da falta de dormir, tudo isso leva ele realmente a ter uma energia que liberar. E nada melhor do que o esporte para liberar essa energia, liberar a Na endorfina. época, o Dr. Walter falou comigo, o autista é o seguinte, ele dormir para ele é perca de tempo. Então ele não quer dormir. O Marcos Paulo, hoje ele está dormindo um pouquinho mais. Ele acordava às 5 horas da manhã e então acabou. Você tem que ensinar o que é dormir, né? Porque eu acho que não é perda de tempo, eu acho que dói. Que eles não têm a noção de que eles vão acordar. Eles acham que é como se fosse morrer. Entendi. Não sei se eles pensam que vão morrer, mas é como se fosse para a gente, né?
O mundo acaba a hora que dorme, né? O autista, então, a gente está vendo, vocês citaram aí as pessoas famosas, pessoas super bem-sucedidas na vida, naquilo que elas se propuseram a fazer. O autista tem uma vida normal, ele pode ter uma vida normal. Isso depende do nível de autismo ou depende daquilo que os pais vão conduzir, das terapias pelas quais ele vai passar ao longo da vida dele? Eu acho que tem muito nisso, porque acho que o principal que todo pai tem que ter é a aceitação. Acho que a partir do momento que a pessoa aceita, aí você abre portas, né? E tudo acontece. Então, essa aceitação acho que é o principal. Aí, a partir disso, tem os terapeutas, né? Que tem uma equipe toda que você vai trabalhar junto com aquela criança. O empenho dos pais, da família, né? A aceitação. E nesse conjunto todo você consegue abordar. Hoje o Marcos Paulo está na escola municipal, normal, né? De vez em quando a gente dá umas brigadazinhas, tem a monitora aqui, né? Coisa. A escola tem que ser uma parceira da família, não é? E assim, a gente como pai também, eu falo como pai, eu tô sempre lá, olha, é isso, não é? Então a gente sempre tem que estar buscando. Você tem só ele? Só. Aí ele já dá, acho que por 1000. É verdade. Porque eles têm uma energia muito grande. É 1000 é pouco, né? É, com certeza. Como é que como é que é a questão da saúde pública para atender o autista? Uma criança que precisa da terapia, da fono, do TO, que tudo isso é caro. Vocês pagam tudo particular? Tem convênio? É pelo SUS? Como funciona isso? Algumas terapias do Marcos Paulo são pagas. Eu consegui alguns atendimentos dele, que eu entrei na defensoria para poder conseguir. Aí eles conseguiram o fono, o psicólogo e o terapeuta ocupacional. E os outros eu pago. Mas ainda é bem restrito, igual a gente tentou entrar com o auxílio, né, na... Previdência Social, né? Ele chama LOAS. Tem o LOAS e tem para a gente conseguir, né, o benefício de valor pago. Aí, como diz, né, pelo governo, você vivendo com um salário mínimo, 3 pessoas dentro de casa, com um salário mínimo, você paga luz, água, telefone, alimentação e a terapia da criança. Então, aí não sai o benefício. Vamos ver que essa nova lei se melhora agora, né? Porque infelizmente a maioria da população não tem condição de proporcionar para o filho todas essas terapias que vão ajudá-lo a ter essa vida normal, né, que toda criança merece ter, tem direito a ter, né? Tem o Estatuto da Criança e Adolescente aí para funcionar e deveria funcionar mesmo, porque toda família quer ver seu filho. A gente já falou aqui no programa há pouco tempo sobre a síndrome de Down, e as crianças que têm, desde pequenas, né, essas terapias todas, elas têm uma vida normal, a gente vê elas trabalhando nas lanchonetes, em tantos outros lugares, a gente vê elas se relacionando normalmente com as pessoas. Então, o autista também não é diferente, assim como outras doenças, outros tipos de patologias. A gente precisa clamar que o governo olhe, os nossos impostos são altíssimos, a gente está vendo até esses dias aí, alguns lugares tirando os impostos para vender o pãozinho, a gasolina sem imposto, a gente vê que mudou uma lei que tem que mostrar nas notas o tanto de imposto que a gente paga, ou seja, os impostos são altíssimos e a gente precisa usufruir dos impostos que a gente paga, e principalmente a saúde e a educação, né? A saúde em primeiro lugar. Porque não adianta nada se a gente não tiver saúde e não proporcionar isso para a nossa família. Todas as famílias lutam tanto, não é? No Vale do Silício, eles pegam, agora, a maioria das pessoas que trabalham em grandes empresas estão dando muita ênfase aos autistas, porque eles têm muita habilidade em tecnologia. O meu menino mexe no meu celular, no computador, numa facilidade que nem eu sei mexer no celular, ele já sabe. Então, eles têm muita facilidade nesse aspecto. Então, eles pegam muito nesse ponto também. Então, aproveitar o que ele tem de bom, que está sobrando até, né? Aquelas habilidades, aquelas características que ele tem de coisas que podem ser usadas mesmo profissionalmente, como a gente viu aí. Você citou nadador, melhor nadador do mundo, melhor jogador de futebol do mundo. Você citou Bill Gates, que é um dos homens, eu acho que não está mais em primeiro lugar, mas já foi o homem mais rico do voltou mundo. A ser agora. Voltou a ser? Vocês estão de olho nele, né? Eu já tive para ir para o Vale do Silício por causa dessas coisas de autismo, mas é porque lá eles fazem também pesquisa. Isso. Porque o Pedro não é capaz de fazer essas coisas, não. É o espectro, né?
Tem a ponta que quase são gênios. E tem a ponta que o pessoal até fala que é um deficiente mental. Porque ele não fala, não faz nada. Ele fica... O Pedro nunca falou? Nunca falou. E o Pedro não tem uma coisa que ele faça por conta própria. Ele nunca conseguiu ir para a escola pública. Tá, e ele não se comunica ele também? Se comunica com gestos? Com gestos, com olhar, né? Não, ela falou que o Marcos Paulo é alegre, o Pedro também é. Apesar dele ter um autismo, vamos dizer, no popular, que é grave, né? Mas ele é muito alegre também. Que bom, graças a Mas Deus ele por não, isso. políticas públicas não foram com o Pedro, não, porque ele é de uma época mais antiga verdade, também, né? é verdade. Mas eu falo que assim, eu achava que a batalha do Pedro, eu não ia ver. E eu agora estou vendo aí no Marcos Paulo. Que bom. Gente, que pena que nosso tempo acabou, mas foi tão bom receber vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Márcia. Obrigada, viu, Ellen? Prazer Por vocês foi terem nosso. vindo. Deu para trazer bastante informação, esclarecimento. Tenho certeza que o pessoal que está em casa, você que está em casa, aprendeu. Olha um pouco diferente quando tem alguma criança dando trabalho no shopping. Nem sempre é pirraça pura. E que você que tem aí alguma luta, alguma dificuldade, não desanime. São exemplos aqui de mães guerreiras. O Maurício, beijo para o Maurício, esse pai guerreiro aí com seus 2 filhos, sozinho, sem a mãe dos meninos ajudando. Que Deus abençoe você, te fortaleça, seja lá qual for o seu problema, a sua dificuldade, o seu desafio. Tenha certeza absoluta que sem Deus é impossível. Né? Com Deus, Ele nos ajuda, Ele nos estimula, Ele fala, olha, eu estou com você. Né? E Ele com certeza nos orienta, te ajuda nas decisões que você tem que tomar, abre as portas também até materiais para ajudar nessa questão mesmo do sustento de tudo que precisa para a sua vida, seja lá qual for a sua dificuldade, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele, tudo mais Ele fará.